príncipes. Cara, hoje eu tô com um cara aqui que para mim é um exemplo de sucesso, é um case de sucesso imenso. Ele começou sendo um dos maiores nomes da área dele, que era fonoaudiologia, e hoje é dono de faculdade. E olha, um passinho de cada vez. Vai falar muito de empreendedorismo pra gente, com vocês. Fabricínio, meu primo, como é que tu tá, cara? Tudo tranquilão. É uma satisfação estar aqui contigo, para que a gente converse bastante. E aí tu vai perguntando, eu vou respondendo. Vamos pra cima, vamos pra cima. Mas fica tranquilo que aqui o bate-papo é pai e bola, é um bate-papo de amigos. Fabrício, eu como cantor, eu sempre via que a gente precisava de um grupo de fonoaudiólogos, aqui no meu caso, né, que cuidassem de voz e era tudo muito restrito. Toda vez quando eu fui procurar, eles me falavam da Márcia Salomão, de ti, e às vezes eu não tinha um terceiro nome para falar. Isso vem de muito tempo, ou quando tu entraste na fonoaudiologia, tu já sabia que tu ias fazer voz? Bom, eu entrei na fonoaudiologia primeiro sem saber o que era fonoaudiologia. Né? E acho que como grande parte dos colegas que entraram também, alguém da família influenciou por normalmente por mercado. Não tem profissional, tu vais entrar, vai te dar bem no mercado, ou seja, tu vai ganhar dinheiro com isso. E aí a mesma coisa na minha família, virou e disse, tu tem um primo que precisa de fono, não tem aqui, toda vez que precisa tem que ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, nos meses de julho ou dezembro, para poder fazer fonoaudiologia. Então vai por essa área. Aí eu disse, mas o que faz isso? Eu disse, trata de gago. Se tem uma coisa que eu não sei nem para onde vai, é tratar de gago. Então... Mas geralmente é isso, né? As pessoas pensam que isso é muito mais amplo do que isso. Muito, mas a grande parte da divulgação da fonoaudiologia, ela sempre foi realmente pautada nessa questão dos distúrbios da fluência. Né? Então, essa foi a minha origem, ir para a fonoaudiologia. Só que quando cheguei lá na fonoaudiologia, eu descobri um mundo muito maior. Né? As áreas de atuação muito mais amplas e... Ao mesmo tempo, eu entrei em 1996 na graduação, quando foi em 1998 já fui trabalhar no governo do estado, convivendo com vários políticos, e aí com isso eu comecei a observar um outro nicho de mercado, que era a questão de discursos, questão de oratória, comunicação oral como um todo, não apenas tratar de um problema, mas sim aperfeiçoar a comunicação das pessoas. De forma que esse meu mercado que eu convivia, eles começaram a me procurar. Me pede uma dica aqui, uma sugestão ali, e eu montando palestras e oratórias para vários políticos. Eu disse, não, peraí, aqui é um mercado que eu preciso pensar. Em 2000 eu me formei, como se fosse hoje, eu lembro. Antônio Barreto com a doca no sinal, parado, olhando para um muro todo fechado ali. Eu disse, cara, o que eu vou fazer? Eu vou me formar. No outro dia, assim, me formei, e agora? Faço o quê? E aí eu fiquei pensando, eu disse, qual é o meu nicho de mercado nessa época, em 2000? Eu disse, meu nicho hoje são pessoas que estão ao meu redor, que são políticos, são cantores, são pessoas que precisam da voz. E aí eu disse, então eu vou para essa área, porque quantos fonoaudiólogos especialistas em voz nós temos no mercado? Fui buscar a história de quem falavam na época e não tinha nenhum especialista em voz. Ou seja, nós tínhamos uma população de mais ou menos 6 milhões de habitantes e onde não tinha nenhum especialista em voz no segmento. E a pessoa que tratava não era especialista em voz. Tinha uma atuação na área de voz, mas era especialista em psicomotricidade. E com isso, eu disse, não, já sei, eu vou para um mercado onde não tem ninguém, mas eu vou um desafio. Que é o melhor de tudo? Eu odiava a voz. Com todas as forças. Cara, mas é engraçado isso daí, que tem muita gente dentro da fono, eu digo até a Mel, que a Mel hoje em dia está fazendo as pós, até algumas contigo, de voz, mas ela falava, Guto, por quê? Cara, é simples. A partir do momento que você não entende das coisas, que você não compreende como as coisas funcionam, a partir do momento que você é apenas dito para você, faz daquele jeito porque é daquele jeito, você começa a fazer de uma maneira forçada. E nada que é forçado você vai para frente. E aí eu me encantei por voz, primeiro por esse sentido, porque era um mercado, então eu precisava ir, é desafio. Mas quando eu cheguei até o Rio de Janeiro, que eu conheci algumas pessoas dentro do mercado, por exemplo, tive a satisfação de conhecer a primeira fonoaudióloga especialista em voz do Brasil, Edmê Brandi. Ela conversava comigo numa cadeira de embalo, eu sentado no banquinho do lado dela, e eu via o quanto aquela mulher, numa conversa, me fazia me apaixonar. Cantora lírica, gostava muito de contar que tinha vindo a Belém se apresentar no Teatro da Paz. E aí, aquilo eu comecei a observar que tinha um mercado e era para ser apaixonante. E uma das coisas que sempre me afastou desse mercado era algo que eu tinha que carregar um bocado de tralha para fazer atividades vocais.
E isso me deixava um pouco reticente. Aí eu conheci um outro fonoaudiólogo chamado Domingos Sávio de Oliveira, na qual ele foi atender um paciente, o primeiro paciente que eu vi ele atender, ele simplesmente era ele e o paciente. Não tinha nada. Eu até cheguei a perguntar para ele assim, você sabe, quer que eu carregue alguma coisa, piano, quer que eu traga para cá língua de sogra, vela? Aí ele disse, não preciso de nada. Naquele dia eu disse, deixa eu recolher minha insignificância, afinal de contas, deixa eu ver o que ele vai fazer. Quando ele começou a atender o paciente, que ele não precisava de nada, ele precisava de ouvido e precisava de percepção, e que o paciente entrava com uma voz, 15 minutos depois ele já estava com outra voz, eu disse, é isso que eu quero. Agora eu preciso compreender o que acontece aí dentro. E foi exatamente aí que eu comecei a me apaixonar e comecei a ler e conversar bastante, porque eu acredito que nas conversas é que a gente aprende bastante. Então, vira e mexe, tomávamos café juntos, aí nessas conversas ele ia contando. E tem uma coisa muito interessante também. Cada conversa eu me sentia um ignorante. A cada conversa eu me sentia mais ignorante no assunto ainda. Então essa ignorância foi perfeita amiga minha para poder eu sempre querer buscar um pouco mais de voz. Então eu acho que aqui é o grande segredo de tudo, né? A gente entender o que está fazendo, saber o porquê está fazendo e encontrar alguma coisa que a gente se apaixone. E aí a gente segue em frente. É engraçado, né? Porque era uma coisa que antigamente elas não andavam tão ligadas porque não se tinha o conhecimento. Hoje em dia, por exemplo, a gente pega uma Ivete com a Janaína, a gente pega... São pessoas que falam assim, eu abro mão de tudo, menos do meu profissional que cuida do meu instrumento de trabalho. E a gente vê vários nomes ou vários artistas que hoje em dia falam, cara, se eu canto até hoje é porque eu tenho meu fono aqui do lado. Porque a voz é um músculo, né? Assim, o que eu posso te falar? Eu lembro que depois, quando eu voltei para Belém, eu montei um centro de atendimento da voz, comecei a trabalhar com pacientes com voz, e aí começou a ter uma demanda muito grande de cantores comigo. E eu digo assim que era por temporada. Tinha uma temporada que era os calypsos da vida, os tecnosbregas da vida, os pagodes, era tudo grupo. Você entrava no meu consultório, você tinha um monte daquelas placas de disco de platina, disco de não sei o quê. Aí os pacientes que não eram músicos, né, eles entravam assim, doutor, o senhor é o empresário dessas bandas? Eu disse, não, fui ganhando de presente. Botei um aqui, aí vários foram colocando. Fiquei com um monte de placa desse. E o que eu sempre disse para essas pessoas? Existem dois tipos de cantores, de profissionais. Existe o profissional e existe o amador. O cara que é profissional, seja ele no segmento que for, ele procura zelar primeiro pelos materiais que ele utiliza no seu trabalho. E ele procura aprimorar cada vez mais esses materiais. Ele investe nesses recursos para que ele tenha sempre o melhor recurso nas condições que ele possa ter e nas habilidades que ele tenha. Então, quando você começa a perceber que uma pessoa, um cantor, por exemplo, ele começa a cuidar do instrumento de trabalho dele, ele começa a se tornar profissional. Então, ou seja, ele percebe que nesse dia que ele precisa cuidar, é porque ele está preocupado com o contrato dele. Ele está preocupado que no dia que ele estiver sem voz, ele pode ter um contrato gigantesco e ele pode não conseguir cantar. E qual é a multa disso? Qual é o prejuízo do impacto dessa ausência desse show para ele? Então ele começa a dizer, não, peraí, eu vou me entregar cada vez mais, mas para isso eu preciso entender o meu instrumento, como ele trabalha, como ele funciona, como eu preservo e como eu tiro o melhor rendimento dele. Você quer agredir um musicista? Bata no instrumento dele, mas não bate no rosto dele, mas não bate no instrumento dele. Porque ele é apaixonado por aquilo, ele zela tanto por aquilo lá. Então é a mesma coisa. Você passa a ter o profissional ficando o cantor cada vez mais profissional e preocupado com a qualidade da voz. Então, por exemplo, a Janaína que você citou, minha colega do mestrado desde 2000. Nós somos colegas de turma. E aí, nessa época, a Janaína começou a desenvolver a dissertação dela de mestrado com crioterapia. Com a questão de gelo. Mas ela trabalhava na época com gelo. Né? E aí eu me recordo muito bem que logo em seguida pegaram esse negócio de carnaval, né? Tá ficando na moda esse assunto, e aí entrevistaram ela. Ela estava primeiro com uma compressa aqui calada e ela resolveu depois dizer assim, não, isso aqui é um gelo para melhorar a voz. E aí todo mundo passou a fazer igual, as verdadeiras modas. Só que um fragmento de uma reportagem não retratava especificamente
a técnica e a ciência que estava por trás daquilo. Né? Então, muita gente chegava no consultório e dizia assim, eu tô colocando aqui o gelo no meu pescoço depois que eu canto. Eu disse, tá, mas e aí, tu faz o quê? Eu continuo conversando com os outros? Sim. Eu disse, não, então tá errado. Mas a Ivete faz. Não, daí? Não é bem assim o negócio. Você já leu a dissertação? Não, não leu. Então, olha lá, deixa eu te explicar. Aí, não pode. Você vai fazer a crio? Tudo bem, mas fica em silêncio depois. Tem que fazer o repouso, porque você vai ter uma vasoconstrição. E aí, começa a ter a fundamentação de tudo isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Mas é importante. Não, o que eu digo, hoje em dia a internet ela traz muitas soluções, às vezes até erradas para quem procura. Por exemplo, se tu digitar lá como melhorar a voz, vão ter 500 aulas e às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com o teu problema e que se tu fizer aquele determinado exercício para o teu caso, mais te prejudica do que te ajuda. Que cada caso é um caso e as pessoas hoje estão se receitando na internet. A internet ela é fundamental. Foi uma ferramenta gigantesca que avançou o mundo. Porém, ela tem informação. Ela tem conhecimento? É diferente. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Então, você tem que pegar essa informação e aí associar com o que existe, se tem fundamentação ou não, para transformar isso em conhecimento. E, assim como você tem, como você acabou de citar, muita coisa realmente verdadeira, tem muita coisa ali que é variável. Principalmente quando a gente trata de ser humano. Ser humano não é 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 no ser humano pode ser 22. Porque cada um tem a sua característica. Aquilo que funciona para você pode não funcionar para o outro. Então, nós estamos sim nessa era da facilidade, da replicação. Eu diria que nós estamos na era da indústria. Tipo, faz e faz em larga escala para todo mundo. E não é assim desse jeito. A gente tem que ter o cuidado que cada um tem uma característica, tem um tamanho, por exemplo, de laringe, tem um tamanho de palato mole, tem um tamanho de cavidade intraoral, tem um tamanho de língua, tem um tamanho... Não só isso, mas e como isso funciona? Alguns vão ativar mais alguns músculos, outros ativam outros e assim por diante. Então, nós temos que entender que cada caso é um caso e planejar de maneira personalizada para cada pessoa. Senão não vai dar certo. Cara, tem 2 casos assim que são opostos e que são numa mesma época e que eram referências. Um era o Chororó, que ainda hoje canta como se tivesse 20 anos, e o outro é o Zezé, que a gente percebe um desgaste muito grande na voz. Tu achas que isso foi uma falta de acompanhamento, foi o cantar errado, foi ou às vezes pode ser uma coisa natural mesmo, que a pessoa, independente de ter ou não ter um acompanhamento, ela vai perdendo a voz naturalmente? O primeiro eu não tenho conhecimento de quem cuida e de como cuida. Mas o segundo eu conheço e convivo com quem cuidou. Eu diria que a gente tem algumas decisões na vida escutas por vários profissionais e algumas delas elas acabam sendo complicadas e acabam prejudicando realmente. O que a gente tem que entender quando pega um profissional da voz é que qualquer cirurgia ela é prejudicial. Uma cirurgia para um profissional da voz, que realmente é profissional, que tem uma demanda gigantesca de atuação, a gente tem que preocupar o quanto isso vai impactar na vida dele. O quanto vai impactar naquele período dele. Por exemplo, logo que eu voltei para Belém, estava na época dos calipsos da vida, do ritmo calipso. Né? Não vamos aqui direcionar para que banda era, ou enfim. Mas tinha uma banda delas que estava no auge, que fazia show de segunda a segunda, 3 shows por noite. E uma das cantoras tinha um nódulo vocal. E aí, um cisto vocal. E aí a versão inicial era, opera. Eu disse, não opera. Mas tu vai fazer isso? Que loucura é essa? Eu disse, não opera. Eu não sei quanto tempo vai durar essa explosão que eles estão vivendo nesse momento. Para eu operar um cisto vocal, ele vai ficar 30 dias fora, sem fazer show. 30 dias eu acabo com a carreira desse momento que eles estão passando. Então vamos segurar isso aí. A não ser em último caso a gente vai operar. Observa que é uma decisão muito tênue, essa questão de operar ou não operar, tira ou não tira. Ao mesmo tempo que tinha algumas constrições que ela fazia no início do show, fazendo... Ou seja, dá uma apertada na laringe, ali na faringe, e que de forma faz um esforço gigantesco. Então, até isso eu tive que dosar dentro de um contexto. Não valia a pena, nesse momento, afastar. Então, em alguns casos, algumas decisões, elas são pautadas por meio somente de um olhar, de um viés,
e que pode prejudicar o outro. Então, o que é uma cirurgia? Nada mais é que, somente de um calo vocal, por exemplo, se operou muito o calo vocal. Só que calo vocal é que nem o calo do pé. Adianta, imagina assim, você tem um calo no pé, aí você pega uma faca e corta o calo. Tudo bem, tirou o calo, raspei com a faca ali, com bisturi, sei lá como foi, cortei. Mas aí tu continua usando sapato apertado. Vai de novo, aquelas novas células vão começar a surgir novamente e vão fazer uma nova camada mais espessa ainda. Só que maior do que a primeira. Aí você vai lá de novo e cava novamente. E aí ela vai de novo, o tecido vai regenerar, só que vai regenerar cada vez mais espesso. Então observa que a cirurgia de um calo vocal nada mais é que você cavar a prega vocal. Só que quando você cava a prega vocal ela tem camadas. Você tem uma camada mais superficial, que é a camada superficial da lâmina própria, que ela é mais gelatinosa, que ela onde ela vai dar harmonia sonora por causa da movimentação da onda mucosa. E quando eu cavo, eu tiro isso. E aí eu vou aprofundando, eu vou cavando como se fosse numa terra mesmo. É que eu vou ter areia mais fofa e vou ficando com areia até chegar na rocha, que é a parte mais densa para baixo. E essa densidade mais profunda dificulta um som mais harmonioso, porque eu não tenho mais a onda mucosa, que literalmente é as ondas sonoras harmônicas. E aí com isso eu passo a ter uma voz mais áspera, porque essa onda mucosa está mais dura, está rígida, e eu vou trazer um som com ruído. Por isso que é uma voz desarmônica, porque tem um ruído, é algo que incomoda no ouvido do ser humano. Então, alguns casos não vai. E o que eu pude ler a respeito e conversar com colegas foi uma decisão inapropriada para um momento inapropriado, para uma readequação que precisava ser feita. E aí acabamos tendo um prejuízo gigantesco. Até porque o som mais agudo ele é feito com a simplicidade e a sutileza do toque de uma prega vocal com a outra. Se tem uma coisa mais sutil que existe na emissão sonora, é um agudo. Então, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma rigidez na prega vocal, eu passo a ter uma perda primeiro logo dos sons agudos. E aí a gente imagina, o que você citou o exemplo, nós temos uma voz muito aguda. E foi aí que perdeu. Com isso já não fechou mais prega vocal, começou a ter uma fenda mais ali, começa a ter um escape de ar entre as pregas vocais, a pressão que fica debaixo da prega vocal diminui, na hora que ela diminui ele tem que aumentar o esforço muscular para poder compensar esse fechamento de prega vocal, e aí perde de intensidade também sonora. Mas consegue reverter isso daí ou não? Num Eu caso diria desse, que não consegue não, mais? não. Não, vamos lá, depende do que você considera reverter, porque a gente tem duas situações. Vamos imaginar assim, você tem o que era originalmente. Aquele não chega, até por causa da idade. Aquele eu não vou chegar. Mas, dependendo do estrago que está, eu consigo melhorar o estrago, ou seja, minimizar o problema. Então, ou seja, entre está muito ruim e está meio ruim, é melhor estar meio ruim do que muito ruim. E aí, agora, vou ficar o ótimo? Não sei, mas aí a gente entra numa zona de conforto. Então, é muito importante a gente saber também os limites desse processo. Porque nem sempre eu tenho que buscar a perfeição. A perfeição nesses casos é bem complicado. Você tem vários artistas aí que têm uma voz característica, que se você tira essa característica dele, que se a gente for levar em consideração os estudos científicos, deveria retirar. Por exemplo, retira a nasalidade do Roberto Carlos. Retira a rouquidão do Louis Armstrong. Você acaba a identidade daquele cantor. Então, a gente precisa encontrar o padrão daquela pessoa com a característica daquela pessoa. Por exemplo, na época dos calipsos da vida, eu tinha cantor que queria entrar no palco, entrar no palco dando salto mortal, cantando. Eu disse, tudo bem, ótimo, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. E aí, vamos treinar juntos aqui. Eu não vou treinar, porque eu não sei dar salto mortal, mas tu faz o salto mortal e eu vou tentar arranjar uma estratégia para que você consiga sem oscilar a voz. Aí você tinha outra que pulava de bodybug, que saía de lá de cima, alguém me segura? E caía lá de cima do bodybug lá da abertura do show. Então, ou seja, vamos conseguir dar sustentação para isso? E aí a gente vai ter que se virar nos 30 para essa situação. Nem sempre a gente consegue aquilo que o livro traz, que a pesquisa traz, mas a gente precisa se adequar à realidade. Eu acho que eu fui nos primeiros fonoaudiólogos aqui, pelo menos da região, eu diria que até talvez do Brasil, a trabalhar com um cantor como um atleta mesmo.
no sentido de fazer exercício na esteira, correndo na rua, fazendo pó de chinelo, fazendo abdominal, fazendo flexão de membros superiores, porque eu sabia que aquilo ali era a rotina dele. Porque eu dizia assim, uma coisa... Sabe que o cara não vai cantar parado aqui, ele vai cantar dançando. Uma MPB ele consegue, mas aí que eu dizia, chegava em São Paulo, eu falava isso, gente, o meu público não vai ficar sentado tocando violão e que a sonoridade vai para frente. É show. Show é literalmente pirotécnico. Então, aí eu comecei a mostrar, eu levava os DVDs daqui das coisas dos pacientes que eu atendia para lá, eles ficavam assustados de ver aquelas coisas, diziam assim, como assim? Eu disse, isso aqui que a gente convive, não é só pular. É o pular, é o virar de cabeça para baixo, é literalmente dançar, pendurar. Tá cantando com o cara Tinha jogando uma pra outra cima. cantora na época que ela ficava deitada e aí os dançarinos faziam tipo um semicírculo e ela daqui jogava para um lado e para o outro e ela ia passando de dançarino, de braço de cada dançarino e ainda ia girando. Ou seja, eu jogo, giro, ela canta. Ou seja, a gente tem que tentar encontrar uma maneira de sustentar essa voz. Ele é um atleta. Fabrício, tem uma coisa assim que eu percebo, principalmente no músico muito mais novo, que é uma coisa que a gente que trabalha, eu trabalho com muita produção, que é uma vaidade de se achar que quanto mais a tonalidade se está alta, melhor se canta. Então o cara tem aquela vaidade de falar, se eu canto, se eu chego no tom que o Belo canta a música do não sei o quê, eu estou cantando bem. E eu acho que às vezes o cara se quebra vocalmente por causa disso. Vou te dar um exemplo muito grande. O Rodriguinho, que é um cara do pagode também, que apareceram em umas lives, virou até meme dele não conseguindo mais cantar. Mas era um cara que, no decorrer do tempo, ele foi perdendo a voz e, mesmo assim, ele não abria a mão de baixar a tonalidade. Então, cada vez mais tu via que a voz estava mais soprosa, aquele negócio de empurrar muito mais ar para chegar naquele tom que ele chegava com facilidade quando ele era mais novo. E eu acho que até hoje, tu vai ver ele cantando assim, e não tem essa vaidade ainda de achar que diminuir o tom daquilo que era original há 25 anos, 30 anos atrás é demérito. Assim, tudo na vida, a gente é uma coisa quando é mais jovem e com o passar do tempo a gente vai envelhecendo, né? Então, a tua resistência, as tuas habilidades, isso tudo vai se modificando ao longo do período. Então, a partir do momento quando você é mais jovem, você está todo com aquele gás. Existe uma imaturidade. E essa imaturidade, na maioria dos jovens, ela é feita por desafios. E aí você observa que você tem uma questão de sociedade, na qual o meio que convive, aí eu posso mais. Se eu posso mais, eu sou o grande do momento. Então existe essa disputa ignorante da sociedade, por imaturidade, que isso pode acabar prejudicando. Com o passar do tempo, nós vamos adquirindo a nossa maturidade. E você vai começando a observar que você tem os seus limites e os limites da vida também vão sendo impostos, né? No sentido de existem pessoas que não conseguem mais sentar, já sabe que tem que ir devagar. Então, ou seja, você começa a perceber. Então, quando você começa a entender que esse processo de limitação que a vida está te impondo, ela existe e que você precisa aprender a respeitar, você adquiriu a maturidade. Então, esse tipo de cantor, ele é o imaturo. É isso que eu digo que ele não é o profissional. Eu digo para ele que ele está empolgado. É o empolgado. A partir do momento que ele percebe que ele é profissional, ele começa a dizer assim, eu não preciso imitar ninguém. Eu tenho que ter a minha identidade. Exatamente. E dentro da minha identidade, quais são os meus limites? E aí ele começa a adquirir a própria característica dele e o melhor de tudo isso, ele começa a criar a marca dele. E aí ele começa a entender que ele é um produto, que ele tem uma característica única, que é ele, que aquilo é a marca. E pronto. A gente percebe muito isso, principalmente em banda cover, que eles acham que aquilo só está bem executado quando ele se assemelha ao timbre. Então eles tentam imitar. A gente vê muito isso em heavy metal, às vezes o cara tentar fazer as vozes, daquelas vozes mais agudas, puxando para a voz de cabeça, né? E umas coisas assim que a gente fala assim, bicho, não é pra ti isso daí, mas tu tenta chegar, de repente o teu grave é muito mais bonito, esse cara que tu tá imitando o agudo, não tem o teu grave.
Então, traz para a tua região que vai ficar muito mais bonito. Os professores de canto, os fonoaudiólogos, eu acredito que eles devem sim ser um coach nesse sentido, de tentar buscar com que aquela pessoa perceba o que ele tem de melhor e não necessariamente o que ele quer de melhor para ele. Como você falou, existem os limites de cada um, né? E aí, quanto mais igual for o original, é melhor. Aí a minha esposa até brinca que ela é obrigada a ver muitos desses programas de canto, né? The Voice, enfim. E ela diz, e aí, que tal isso aí? Ela disse, esse aí não está cantando, esse aí está imitando. Então existe o imitador e existe o cantor. E aí ele tem que encontrar. Muito isso, assim, às vezes eu estou conversando com os meus amigos, aí aparece um cara assim cantando igual o Bruno Mars. Aí o cara fala, eu falo, bicho. É um bom imitador, né? Não é. E às vezes um cara com uma voz completamente fora do padrão, mas que ele canta com uma voz, mas que tu fala, bicho, que já chamou minha atenção. E às vezes o cara fala, o outro fazia os melismas. Eu falo, porra, melisma, tu ainda tá nessa vibe do floreado. É que nem nessa época do Calypso, que todo mundo queria dar o grito lá do Calypso! Todo mundo queria fazer, todo mundo queria... Não... São identidades. Dá de novo esse grito aí que a gente vai já pegar e falar que foi tu que ensinaste a Joelma. Não diga isso. Fabrício, cara, beleza. Tu começaste com fono, criastes uma referência muito bacana. Eu lembro que na época eu comecei a fazer fono com a Márcia, porque era a única referência que eu tinha de voz. E a Márcia estava passando um problema, eu acho que familiar de saúde, e ela não conseguia mais... Ela estava viajando muito e não conseguia me atender. Então, às vezes, eu era atendido um dia, passava 15 dias ela fora e eu vi que eu não estava tendo E aí eu tentei te encontrar nessa época. E eu lembro que a tua agenda estava um negócio meio maluco, assim, olha, ele vai ter para dezembro. Falei, maluquice. Cara, e aí tu chegaste num nível muito bacana de fono, e aí tu falaste, cara, isso não é só isso. Para te querer ser empreendedor, para esse lado de hoje em dia ser dono de faculdade. Cara, assim, eu nunca pensei, na verdade, planejei em chegar onde cheguei. Tudo é consequência de um prazer de trabalhar. O trabalho, para mim, era uma satisfação, era uma diversão. Até hoje ainda é. Eu diminui bastante assim, essas atividades por causa da família, né? A minha esposa virou, disse, na época, namorada, disse, ou ele ou eu. Sim, aí eu disse, e agora? O que eu faço? Aí eu comecei a diminuir. Né? Se ela vai ouvir depois, ela vai lembrar dessa história. Diz, olha, se tu quiser subir para vir namorar comigo aqui em casa até às 19 horas. Se tu chegar aqui 19h01, tu não sobe. Aí eu, não, como? Chega um dia lá, cheguei 19h15. No 19h15 eu não subi. Aí naquele dia eu entendi que eu tinha que trabalhar até às 19. Mas de qualquer forma, tudo foi consequência de um trabalho. Observe que agora, conversando com você, me remetia ao início, né, que eu te falei que eu parei no trânsito e parei para pensar no que eu ia fazer. Isso já era algo intuitivo na hora que eu disse, deixa eu olhar o mercado. Onde é que eu vou me posicionar no mercado e qual é o meio que eu convivo? E dali eu já fui planejando e seguindo um certo caminho. Então eu fui para aquilo que ninguém fazia, para aquele especialista que não existia, apesar de eu não gostar do segmento. Apesar de, nessa época, eu odiar com todas as forças a voz. Eu dizia, credo, horrível. E aí eu disse, não, mas eu tenho que ir, eu tenho que estudar, fui determinado a isso. Com o passar do tempo, eu comecei a proporcionar algo diferente. Eu comecei a entender que eu era um produto do mercado, que a minha postura, o que eu fazia, influenciava diretamente no meu resultado, como comportamento profissional. E que meu nome era a minha marca no mercado. E que eu precisava zelar pela minha marca. E aí a gente consegue, como profissional, ter dois caminhos. Ou você quer ser reconhecido pelos seus pacientes, pelos seus clientes, ou pelos seus pares, seus colegas lhe admirarem. Então você tem que seguir o caminho. Meu primeiro objetivo era, meus pacientes falassem bem de mim. Meus pacientes gostassem do que eu estava fazendo, tendo resultado, para que um pudesse recomendar o outro. Ou seja, para cair na boca do povo, literalmente, e o boca a boca funcionar. E esse comportamento ele veio gradativamente. De forma que tudo que for diferente, tudo que for inovador e que ninguém esteja fazendo e que tenha fundamentação, eu quero estar dentro. Então eu quero fazer aquilo que ninguém fez.
Eu tenho uma frase que eu li em algum lugar, não me recordo de onde foi, não sei quem é o autor, mas é uma frase muito comum, mas todo mundo tem um tal no Confúcio aí, todo mundo diz que foi esse Confúcio. Mas por ele não saber que era impossível, ele foi lá e fez. E eu sempre tenho essa frase como uma frase que eu sempre lembro dela e eu vou lá e vou tentar fazer aquilo. E eu sou um cara inquieto. A partir do momento que eu não consigo uma coisa, eu fico ainda tentando ver como é que a maneira que eu vou conseguir realizar aquilo. Eu não dou como perdido, eu dou como uma pausa, até eu encontrar a maneira que vai ser feito adequadamente. Então, a partir daí, eu, como profissional, para me solidificar como profissional nos meus clientes, daí veio a veia, eu vi colegas marcando consulta comigo para poder, em vez de discutir casos clínicos, eles queriam dizer assim, não, me dá aula de voz. Eu disse, mas como aula? Não, na anatomia, me explica aí. Eu disse, não, mas espera aí, calma. Então, você não veio para cá para discutir caso clínico de um paciente seu. E aí eu comecei a ver que tinha um nicho de mercado também, começar a fazer cursos, ministrar cursos sobre isso. E eu comecei para quem já era formado para quem na área. Não, até estudante. Sim. Até estudante. E aí eu comecei com cursos de aperfeiçoamento profissional dentro do meu local, que eu tinha um palco com uma sala de, acho que cabia umas 20 cadeiras, que era para trabalhar a oratória. E aí eu comecei a seguir nessa área educacional. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha uma vontade de fazer uma especialização. Eu fui direto para o mestrado. E como eu não fiz essa especialização e eu voltei para Belém, eu voltei ela com, sabe aquele sonho interrompido, mas não abandonado. E de forma que eu costurei para que eu trouxesse essa especialização para Belém, para que eu pudesse ganhar uma bolsa e fazer a especialização que eu sonhei. E aí eu comecei com a área da educacional na parte de pós-graduação. A partir daí, quando foi já em 2005, eu comecei a enveredar literalmente, gostei do nicho da gestão educacional. E de 2005 a 2016, eu mantive todos os meus segmentos de trabalho. Então, por exemplo, eu, na Escola de Governo do Estado do Pará, na qual eu ministrava aula de oratória, eu tinha meu consultório, eu trabalhava no Hospital Filoiola, no laboratório de voz que eu implantei lá no Filoiola, e eu continuei fazendo tudo isso. Até que veio outros cursos, pós-graduação, crescendo. Quando foi em 2016, eu vi que a gente estava já numa estrutura relativamente sólida, já com, por exemplo, que eu montei a CEPOS, que era o Centro de Pós-Graduação, já tinha filial em Porto Alegre, filial em São Luís, Teresina, Manaus, São Paulo, já estava com umas 10 unidades assim fora do Pará. E eu disse, não, agora está na hora da gente dar um outro passo. E eu comecei a observar que o que eu fazia vinculado a uma instituição era muito superior àquela marca da instituição que eu estava vinculado. E que aquela marca me puxava para baixo. Então, eu resolvi interromper a parceria e disse, a partir de agora eu vou dar meu passo. E tentei abrir a estrutura da faculdade em 2016. Especificamente, dia 3 de outubro de 2016, eu dei entrada na faculdade. Continuei meus atendimentos, continuei dando os cursos, enveredei para o online. Mas era uma coisa que tu ia fazer só para fono, a priori? Não, quando foi... a gente tinha o Fonocentro. Quando foi em 2009, eu percebi que o mercado da fonoaudiologia, em algum momento, ela iria dar uma desaquecida. Afinal de contas, é uma gangorra. A procura pelo curso estava diminuindo no mercado, consequentemente, o número de profissionais formados também ia diminuir. Outros colegas que tinham se formado iam sair da profissão e iam para outros segmentos. E eu disse, isso aqui daqui a pouco vai começar a ter uma queda, né, de clientes para esse serviço. Aí eu disse, não, vamos enveredar, começar a ampliar os áreas. E aí a gente começou a sair da fonoaudiologia e começou a ir para outros segmentos, na área de fisioterapia, na área da educação, e aí começou a crescer. A partir daí, eu entendi, houve esse amadurecimento em 2009, que a fonoaudiologia, para mim, não necessariamente, dentro desse segmento, ela era o máximo.
ela era um produto dentro de algo muito maior. E aí eu comecei a viver literalmente com uma responsabilidade de gestor educacional, como formador de pessoas. Então eu entendi que o meu desafio ele era muito maior do que o segmento da fonoaudiologia. Então, além de ajudar as pessoas a cuidar da voz, melhorar a performance, eu tinha uma capacidade, uma possibilidade, melhor falando, de estender esse meu conhecimento a muito mais pessoas da sociedade. E foi daí que eu comecei a dizer, não, peraí, eu sou gestor. Eu sou fonoaudiólogo, porque eu atendo, continuei atendendo, eu diminuí o meu atendimento agora, em da pandemia, 2020. Foi quando eu parei o consultório. E te confesso que em breve, provavelmente, posso até voltar já. Porque eu continuei estudando, continuo ministrando aula no segmento, só que para você ministrar aula no segmento, você precisa ter a mão, né? Para você falar de casos reais, não falar de teoria. Então, eu suspendi meu consultório em 2020, né? E aí eu entendi que eu sou um gestor e que eu precisava contribuir. E hoje, mais do que nunca, eu entendo que não só eu sou um gestor da área da educação e tenho uma responsabilidade em formar pessoas, formar profissionais, como hoje eu posso pegar esse meu conhecimento, essa minha vivência e trazer para a minha profissão, mais uma vez. Dizer assim, epa, bando de colegas aí abandonando a profissão por falta de conhecimento, por falta de incentivo, por falta de pessoas que tenham dito para eles e incentivado eles a você é um produto do mercado. Você precisa se posicionar, o seu nome é a sua marca, cuide dela, como você vai se posicionar. Então, a partir de agora, eu estou enveredando também para esse segmento, para ajudar os colegas a crescerem. Porque é muito legal quando você tem um céu com muitas estrelas brilhando. Cara, chega a ser engraçado quando tu falas assim, Guto, vai ter uma hora que vai desaquecer. A percepção que eu tenho, assim, estando fora, beleza, estou fora. Mas hoje em dia, vou te dar um exemplo. Eu conversei aqui com a Nayara Barbalha, a gente falou muito sobre o lance do autismo e sobre essa crescente de informação. E a partir do momento que se cresce a informação, se cresce tudo que está ao redor. Então, hoje eu percebo, por exemplo, eu tenho uma sobrinha autista, que se não tivesse toda a informação de diagnóstico, talvez ela não precisasse ou não tivesse a ideia de que ela precisasse de uma fono para um desenvolvimento muito mais rápido, ou de um terapeuta ocupacional. Então, eu acho que esse tipo de informação que está crescendo está fomentando o mercado para aquelas coisas que as pessoas nem sabiam que precisavam. Porque, como tu está falando, muitas vezes a pessoa pensa, fono, é o cara que é gago. Então, quando a gente traz para o debate assuntos que antigamente a gente meio que jogava um lençol em cima, nenhum pai queria debater que o seu filho era autista, nenhum pai queria chegar nesse ponto. E hoje em dia, não. O pai já olha e já quebrou aquele muro, se quebrou aquele muro de que tem que tentar mostrar que o meu filho não é, entendeu? A partir do momento que tu perceba, tu já procura uma terapia para torná-lo cada vez mais funcional. Tu não percebes que automaticamente, com esse tipo de informação, essas áreas que andam paralelas, elas não se agregam e crescem junto? Existe a informação, existe a conscientização. E aí, tudo que você relatou agora, a gente começou a ter a informação, começou-se a ter a conscientização da sociedade e a sociedade começou a buscar isto. E aí começou a abrir uma lacuna no mercado. Daí que a gente também, por exemplo, na faculdade, sentiu esse crescimento na área do transtorno do espectro autista. A gente está com uma série de turmas de especialização nesse segmento. Pois é, porque é engraçado isso daí que a gente está falando. Enquanto, por exemplo, muita gente foca naquilo que já existe, às vezes a pessoa, por exemplo, eu me considero muito empreendedor por esse lado, eu sou muito parecido, assim, vendo o teu discurso, parecido contigo, eu falo, bicho, será que ninguém está notando que ninguém está caminhando nisso daqui, nesse lado? E às vezes o cara fala, se ninguém está caminhando é porque não tem caminho. Não tem caminho. Não, tem um caminho enorme. Guto, o que você está falando é algo muito importante. Eu nunca acreditei que a fonoaudiologia ela era limitada. Dentro da fonoaudiologia, as áreas que eu busquei seguir, eram áreas que ainda pouco explorada e a outra era uma área que não existia. Então, por exemplo, a primeira pouco explorada foi o segmento da voz, depois eu fui para a disfagia, não existia nem especialidade da disfagia.
Fonoaudiólogo nem estudava deglutição. Explica disfagia para... Disfagia nada mais são as dificuldades de deglutição, as pessoas que se engasgam ao se alimentar, que isso pode levar uma entrada de alimento no pulmão e levar até ao óbito. Então, isso eu fiz parte da história da criação da especialidade, né? Então, são áreas totalmente diferentes. Ainda te digo mais. É que quando a nossa formação profissional, de uma maneira geral, seja ela qual graduação for, ela é diretamente influenciada pelos professores que você tem. Os professores são os seus espelhos dentro de sala de aula. Então, se eu passo a ter professores limitados dentro de sala de aula, o aluno sai limitado. E aí você precisa ter um gestor administrativo dentro de curso de graduação e da própria instituição preocupado em formar profissionais e mostrar para ele um mercado diferente. Daí que a gente passa a ter as instituições totalmente iguais uma com a outra e que, infelizmente, eles transformaram o ensino como um verdadeiro varejo, talvez uma indústria, como uma commodity, na qual o cliente mesmo liga para uma instituição e diz: quanto custa o curso X aí? E aí ele liga para outra: quanto custa o curso X aí? No final ele volta a ligação e diz: olha, a instituição X me deu um desconto. E você não vai me dar? Como se fosse obrigada a dar o desconto. Então, essa limitação dentro da formação profissional de pessoas que têm um olhar mais direcionado, isso prejudica muito o crescimento desse profissional. Só isso. Eu acho, olha, achismo meu, tá? Não vou me cancelar. Eu acho que o lance de, às vezes, tu popularizar de facilitar a entrada no ensino no terceiro grau, no ensino superior. Às vezes se facilitaram com aquela ideia de que o povo está ficando mais inteligente porque hoje em dia o cara entrou no ensino superior. E muitas vezes aquele cara não tem uma base. Então, hoje, o pessoal até brinca que existem faculdades aqui que a gente liga: alô, eu queria uma pizza de calabresa? Não, você se enganou, aqui é da faculdade e tal. Ah, desculpa, foi engano. Engano nada, já está matriculado, né? Tem umas coisas assim que o pessoal até brinca. E antigamente, hoje eu percebo, até com vários amigos meus, que tem muita gente saindo com o diploma, mas não saindo formado. Você falou uma coisa muito importante, é o que eu tenho conversado muito com os professores na instituição. Nós temos um compromisso em formar profissionais e não diplomar pessoas. Existe uma grande diferença nisso. Muito enorme. Né? Você tem uma grande quantidade de pessoas diplomadas, mas poucos profissionais. Você tem uma grande quantidade de instituições de ensino que formam auxiliares administrativos com diploma de ensino superior, mas você não tem instituição em Belém que forme executivos. Alguém que saia dali e diga: não, pô, o cara é bom de administração. Não tem. Todos ali sabem o quê? Ser auxiliar. Vão obedecer o que quer. Então, esse olhar na formação das pessoas de mercado, de percepção e incentivar esse compromisso, isso está faltando. Por exemplo, voltando para a fonoaudiologia. O mercado da voz, para mim, é um dos mercados mais rentáveis para os fonoaudiólogos e o maior amplitude que existe de atuação. Você vai desde uma voz com problema, que é a voz clínica, um disfônico, por exemplo, alguém que estava rouco, que esteja afônico, que esteja sem voz, que esteja perdendo a voz frequentemente. Você tem o aperfeiçoamento vocal e você tem o aperfeiçoamento da comunicação como um todo. Então, por exemplo, você vai desde um professor, que é a grande demanda da base de atendimento, professores que perdem a voz com frequência, você tem o aperfeiçoamento do cantor, você tem a comunicação de um empresário, de um político, de um pastor. Então, ou seja, isso é uma cadeia gigantesca, em que se você tiver um olhar para o que aquele profissional precisa, ele vai muito além da minha formação, como eu tive na graduação. Então, por exemplo, para eu atender político, o que eu aprendi na faculdade? Nada. O que eu aprendi era que eu tinha que fazer exercício de aquecimento vocal e orientação vocal. Acabou. Isso é o que o político quer? Não. Ele tem que ter. Mas ele quer saber o quê? Dentro do meu discurso, que palavras eu devo utilizar, como eu devo fazer o meu discurso para que aquela pessoa que esteja ouvindo acredite em mim. E aí a gente começa a construir discursos específicos para cada político, por exemplo. Então, por exemplo, o discurso que um candidato vai fazer em Belém é totalmente diferente que esse mesmo candidato vai fazer em Anapu. Ainda te digo mais, o discurso que esse candidato faz no bairro de Nazaré é diferente do discurso que ele vai fazer no Jurunas. Observa,
eu, como fonoaudiólogo, vou dar sustentação para que ele sempre fale, isso é o básico, mas entender a plataforma política dele, entender as pesquisas eleitorais do que aquele local onde ele vai falar precisa ouvir, falar o que os outros querem ouvir. É importante. Então, esse outro conhecimento eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi buscando informações em outros lugares. Então, eu percebi que, para eu atuar, eu não preciso ter o meu conhecimento básico. Eu não preciso me ficar preso ao meu conhecimento de base. Eu preciso saber do conhecimento necessário para atender a demanda daquele meu cliente, sem ultrapassar os limites da regulamentação da minha profissão. Então, por exemplo, hoje, para a gente atender um cantor, vai muito além de cuidar da voz de um cantor. Vai muito além de eu estar preparando ele para não ficar rouco. Eu preciso fazer com que ele perceba e como ele consiga tirar a melhor administração pelas estruturas laríngeas dele. Então, por exemplo, ele precisa fazer um agudo, eu preciso ele perceber que músculos ele tem, que ele é capaz de fazer o agudo e como é que ele se percebe para fazer aquele determinado som. Então, eu vou treinar ele a adquirir aquele som. Então, é muito além de eu simplesmente dizer, olha, recupera a tua voz assim, assado, frito e cozido. Faz o aquecimento, faz esse exercício tal. Não, é percepção. Então, você tem que ver o que você tem no mercado, o seu cliente, o que ele precisa, e aí você vai atrás. Que conhecimentos eu preciso ter para oferecer um serviço de excelência e o máximo de informação que possa completar a demanda dele. E daí é que a gente vai. Mas hoje me dói muito escutar, seja um colega meu na área da fonoaudiologia, seja qualquer outra área, dizer, não tem emprego. E eu digo, não tem emprego mesmo, já passou do emprego. Aqui nós temos trabalho. Se você quiser trabalhar, tem muito trabalho. Aquele conceito de emprego, de estar lá ocupando um espaço, num determinado tempo, para receber um salário no final do mês, isso passou no Brasil há muito tempo. Nem no funcionalismo público hoje está desse jeito. Então você precisa entender que você só existe aquela pessoa naquele determinado local porque existe uma determinada tarefa a ser feita. E essa determinada tarefa a ser feita, ela precisa ser feita por alguém. Ou porque aquela empresa ela não consegue produzir mais porque toda a equipe dela já está no máximo, ou porque ela não tem a pessoa adequada com aquelas habilidades para fazer aquela tarefa. Então, ou seja, para que eu me garanta no emprego, eu preciso fazer aquela tarefa muito bem feita e o máximo que eu puder. E mesmo assim, eu devo procurar me especializar ao máximo. Não estou falando de fazer cursos de especialização. Eu estou falando em especializar, adquirir habilidades para fazer aquela tarefa o mais rápido possível, o mais perfeito possível, inovar naquela tarefa, que aí eu consigo começar a ser diferenciado no mercado. Porque enquanto eu não entender que aquilo só existe porque alguém precisa fazer, eu vou ser mais um no mercado. Agora, até fazer uma propaganda gratuita para ti. Eu percebi dentro da Finama, diferente de outras instituições que eu já passei, né? Cheguei eu sempre sou muito observador e como a gente trabalha com todos esses públicos, a gente enxerga uma diferença assim, que lá o conhecimento ele é um dos requisitos que tu passas. Que a pessoa tem que entender que fora profissional, ela também é um produto de mercado, entendeu? Porque não adianta nada tu ser um poço de conhecimento se tu não sabes te comunicar, se tu não sabes te vender, se tu não sabes expor, se tu não sabes como se portar, como se vestir, como... Então, eu me corrija se eu estiver errado. Lá, tu traz toda uma embalagem também para falar assim, olha, tu tens que estar pronto para o mercado. Tu não pode sair daqui só com o conhecimento. Estou errado? Estás coberto de razão. Eu acredito que assim, a empresa, uma casa, ela é tudo reflexo das pessoas que habitam, das pessoas que estão ali. E tudo isso que a gente conversou até agora, com esse olhar
mais empreendedor, como hoje antigamente eu tinha vergonha de dizer, tu és empreendedor. Não, antigamente eu tinha. Eu achava que empreendedor não era nada positivo. Empreendedor é o cara que não tem um emprego e Exatamente. fala que é empreendedor. Era exatamente isso. E fora nós, profissionais da saúde, dizer que o profissional da saúde não é profissional da saúde, também para a gente era uma ofensa. Tu és um empresário, tu não és profissional da saúde. Não, pô. Hoje não, eu já entendi o meu papel. Isso que eu digo, eu passei a ter um amadurecimento, que eu entendi o meu papel e a minha responsabilidade, onde é que eu consigo contribuir muito além daquilo que eu me formei. Então, esse espírito do que eu vivi, do que eu fiz para caminhar até aqui, das pedras que eu tropecei, das quedas que eu levei, dos muros que eu tive que pular, eu tento trazer isso para toda a instituição. Desde o aluno aos nossos funcionários, até mesmo professores. Eu já entendi também que a transmissão do pensamento, do comportamento, ele precisa ser dito, e precisa ser cobrado, e precisa ser incentivado para que as pessoas colaborem. Eu entendi que o reflexo da instituição, ela tem que ter um norte, tem que ter um foco. Quando você passa a ter muitos donos com ordens diferentes, vai sair confuso. As pessoas não vão conseguir a seguir. E aí o que eu busco dentro da instituição eu tenho uma linha de pensamento. Se nós chegamos até aqui, é porque essa linha vem caminhando, vem se amadurecendo ao longo do período. Eu escuto várias pessoas, eu escuto várias opiniões, eu tiro o melhor proveito de cada opinião, de cada pessoa, e vejo se aquele, junto com a base, eu posso somar ou não. Quantas informações e ideias legais eu já escutei, mas eu disse não. Eu aprendi a dizer não. Porque a partir do momento também que você começa a dizer sim para muita coisa, você segue e se perde. Então você tem que ter um foco. Sem determinação, sem foco, você vai perdido. E aí eu começo a trazer isso para a própria instituição. E eu procuro, por exemplo, ministrar palestras para os alunos. Cada vez eu entro em sala de aula e falo um pouco sobre essas coisas. Hoje nós estamos num período muito complicado no ensino, não sei se é só pós-pandemia, mas o comportamento do ser humano está muito esquisito, está muito agressivo, está muito de facilidades, não quer pensar, não quer fazer nada. Não sabe o que eu acho que é, Fabrício? Te sendo muito honesto, como a internet ela te causa um turbilhão de informações, te traz um turbilhão, hoje todo mundo se sente especialista em tudo. Então o cara vê política, ele acha que ele é especialista em política, o cara vê alta de combustível, ele se acha especialista em alta de combustível, ele vê qualquer assunto da face da Terra, ele se acha especialista. E aí isso traz uma vaidade muito grande. E às vezes, por exemplo, eu vejo um cara que não chegou em lugar nenhum, te dá um exemplo para o meu lado. Às vezes o cara olha para mim falando, tu estás fazendo errado do jeito que tu estás fazendo a música. Isso daí... Aí tu diz assim, e o que tu fizeste, pô? Não, é engraçado. Vou te dar um exemplo, você pode parecer besta, mas o cara virando para mim, eu fazendo a música, eu toco algumas músicas no negócio do Sírio, e ele virar assim e falar assim, cara, se eu fosse tu, faria dessa forma aqui. Aí, beleza, tu vai escutar e tu nem vai debater, mas aí tu vai olhar um histórico, é o cara palpiteiro, é o cara que não sabe ficar... Hoje eu escuto muito isso, né? E eu sempre passei até outra frase também na minha vida. Toda vista de um ponto é um ponto de vista. Acabou. Então, ou seja, tu tens a tua opinião, eu tenho a minha opinião, e cada qual tem a sua opinião, e tá tudo bem. De boa. Eu não tenho que me preocupar se eu tô certo ou se tu tá certo. O que eu preciso fazer é compreender que aquela informação ela chegou até mim. Deixa eu tirar alguma coisa dessa informação. Bate com o que você quer. De repente, o palpiteiro que te deu essa sugestão te alertou até de alguma coisa. Não necessariamente nem aquilo que ele queria te alertar. Sim, não, muitas mas vezes. Mas ele te fez pensar numa outra coisa que ele não era nem o que ele queria dizer. Muitas mas vezes. ele te fez pensar um pouquinho. Mas hoje que eu te trouxe, quando tu traz para o teu alunado, eu percebo que as pessoas elas estão muito agressivas, como tu fala, porque antigamente tinha-se aquela ideia do professor, porra, a gente olha, professor, cara, eu quero aprender. Às vezes o aluno chegou na faculdade, ele tem uma percepção, muitas vezes, de que ele tem mais conhecimento do que o cara que vem estudando a vida toda. E aí entra uma outra coisa, a formação, não estou falando de acadêmica, a formação familiar, o histórico de vida das pessoas.
E aí esse tipo de conduta, às vezes, acaba chegando muitas das vezes no desrespeito. Você passa a ter as pessoas mais agressivas uma com a outra, com dificuldade de diálogo, com dificuldade de relacionamento entre elas. Então, por exemplo, a gente tem aluno querendo brigar um com o outro, jogar o capacete, jogar a cadeira, só porque o cara discordou da opinião dele. Porque um quer prevalecer a sua opinião sobre o outro. A gente precisa entender que são seres humanos, que cada qual tem a sua cabeça e a sua vivência. E aí a gente precisa começar a trabalhar esse segmento. Segmento de dizer assim, tudo bem, o outro pensa diferente, ok. E você não é obrigado a pensar com ele, e também não é obrigado a pensar como você. E você não precisa corrigir o outro. Isso é uma coisa que a internet começou a trazer, a aflorar muito para a gente, principalmente as mídias digitais de uma maneira geral. As pessoas são capazes de falar monstruosidades pela mídia digital. Você percebe que isso está se refletindo pro frente a frente? Total. As pessoas estão começando a ser mais corajosas. A mesma maneira, a liberdade que a internet te dá, que não te dá essa liberdade de falar o que quer, mas as pessoas não estão preparadas para ouvir o que não quer. Então, isso tudo a gente precisa trabalhar na instituição. E é o que eu sempre venho conversando com todos os alunos. Então, por exemplo, um grande ponto dentro da nossa instituição é que eu, como diretor-geral, estou dentro de um grupo de WhatsApp do aluno. Então, o aluno tem meu telefone, tem meu celular, tem meu WhatsApp. Eu escuto a conversa deles dentro do grupo oficial da instituição. Se ele quiser falar comigo no particular, ele fala comigo no particular. Mas eu percebo muita gente agressiva. E aí eu tenho que dizer... Gente, não esqueçam que vocês serão profissionais. E para ter destaque profissional, a primeira coisa que você tem que fazer é se comunicar bem. Você precisa aprender a respeitar o limite do outro. E se houver diálogo, a gente consegue avançar. Se não houver o diálogo, fica mais difícil. Começa a ter um conflito gigantesco. Então, vamos começar a ser mais cordiais um com os outros. Vamos buscar nos unir. Vamos a conversa para chegar além. Então, esse comportamento, como eu lhe falei, os professores são espelhos para os alunos. Então, ou seja, nós como formadores, você como formador no segmento, por mais que não seja professor, mas você forma muitas pessoas. Você é um espelho para vários cantores, para vários produtores. O seu comportamento, a sua atitude, a sua maneira de falar, isso tudo é uma imagem. E que algumas pessoas, mesmo sem você saber, elas vão se espelhar em você. E aí você tem diversas imagens no mercado que cada um escolhe para onde vai seguir. Então, a gente precisa falar desses assuntos. A gente precisa orientar as pessoas. A gente precisa ver que não é na marra que a gente ganha. A gente precisa observar que não é no grito que as coisas acontecem. Você viu o que aconteceu agora esse final de semana com o lutador de jiu-jitsu. Sim. Pelo fato de ter conversado com lá, imobilizou o outro, se sentiu ofendido, puxou a arma, sacou e matou o outro. Né? Então, a gente está com esse lado da sociedade muito, muito sem paciência. Então, eu acredito que a gente precisa parar um pouco sobre isso e pensar, refletir e tentar se acomodar um pouco mais. Essa celeridade, a facilidade, isso gera um certo conflito na sociedade gigantesca. Então, além de formar profissionais, eu preciso dar a base para eles, como você falou. O conhecimento técnico-científico é a base de qualquer curso de graduação. Qualquer curso de graduação precisa, por obrigação, dar um conhecimento técnico-científico. Porém, a formação profissional de verdade, que é muito além do conhecimento técnico-científico, você tem que ter pelo espírito. Você tem que ter pela cultura organizacional. Então, se a instituição não tiver pessoas com essa vontade de vencer, com esse tipo de olhar, nós não seremos modelos para as pessoas que estão lá dentro. E é isso que eu busco botar dentro da Finama, trabalhar a experiência. Hoje tu está com quantos cursos? A Finama ela é uma instituição que eu também passei por esse período de implantação e aí amadurecimento no mercado. Em 2018 saiu a portaria da primeira instituição com o curso de Gestão Hospitalar e Recursos Humanos. Nessa época eu entendia como um varejo.
E foi exatamente na época que nós passamos a ter as grandes incorporações no mercado educacional do país e o surgimento dos grandes grupos educacionais. Na época você tinha 2, hoje você tem mais, sei lá, uns 10 grandes grupos educacionais. Então, eu comecei a tentar buscar aonde me posicionar no mercado, na qual era um grão de areia perante uma praia gigantesca de areia, de pessoas ali, de grandes empresas comprando tudo. E eu disse, tem que procurar alguma coisa. Então, a gente passou por uma fase de fazer a instituição funcionar, depois entrou na fase de dar sustentabilidade para a instituição, para poder avançar, e agora a gente está numa terceira fase, que é a fase de solidificar a marca no mercado e respeito no mercado. Para isso, eu tive que evoluir a minha cabeça. Eu entrei no mercado com a cabeça de varejo, eu entrei no mercado literalmente contaminado pelo que existia. Curso tal custa tanto, curso tal custa tanto, tanto de desconto. Vem para cá que você vai ganhar tanto de desconto. Isso é o varejo puro, é o commodity, é a commodity, né, de um produto que não tem valor, é igual para tudo. E aí eu comecei a dizer assim, peraí, onde é que eu vou me posicionar? Aonde é que a Finama vai ter de diferente? E eu escutei várias palestras, vídeos na internet, comecei a ler sobre isso. Até que um vídeo, não me recordo de quem, eu escutei e disse, 2 pessoas conversando, aí o cara virou e disse, eu sou de uma empresa de cursos gigantesca, com conceito tal, aí ele virou e disse, o que vocês têm de diferente? Aí o cara virou para ele e disse mesmo, qualidade. Qualidade é commodity. Aí ele virou e disse, qualidade não é diferencial de ninguém, qualidade é obrigação para você existir no mercado. A partir do momento que você não tem qualidade, você se retira. Aí eu disse, caramba, que é onde todo mundo fala, o diferencial é a qualidade? Não. E aí eu comecei a entender que eu precisava estudar em algo específico. Tipo, você precisa ter coisas da instituição que sejam incopiáveis. E aí eu comecei a pensar, estrutura é copiável. Qualquer um que tenha mais dinheiro que eu e vontade que eu, vai fazer algo 1000 vezes melhor do que eu. Então, isso é copiável. Eu tenho que oferecer algo diferente porque eu quero ser diferente. Mas isso para mim não é o meu diferencial. E aí eu comecei a perceber que o incopiável, ele é o intangível. Ele é o imensurável. Ele é o valor agregado. Então, ele está no... percepção, né? Aquilo que tu percebes daquilo sem automaticamente ser tácito. E a cultura. E cultura. Aí eu comecei a trazer culturas diferentes para tentar trazer para dentro da instituição. A primeira cultura diferente que nós temos na instituição, olha eu abrindo aqui o cofre da instituição aqui para poder as pessoas... Mas é engraçado porque, embora a gente alavanque, a pessoa nunca vai conseguir chegar na mesma coisa. É isso que eu ia te falar. Ela vai encontrar os caminhos. Por exemplo, quando alguém... muita gente me procura para assessoria, para eu dar assessoria de como até política mesmo, assim... A gente estava anteontem, gente, uma quantidade de deputado que me liga, porra, Guto, vem sentar aqui comigo e tal, para me dar esse lance até de comunicação de, por mais que tu dê todo o caminho das pedras, as pedras que eles vão trilhar é em outro lugar, as pedras vão ser diferentes. E talvez não apliquem. E talvez não aplique. Por exemplo, dentro do meu segmento, antes de existir a Finama, vários donos de outras instituições de ensino foram até a minha empresa na época, o CEPOS, sentaram comigo, ficaram de 2 da tarde até as 10 da noite conversando comigo, aonde eu disse, eu faço assim, assado, frito e cozido. Venha cá. Sentou do lado da central de matrícula, eu expliquei como era o processo, mostrei meu ensino à distância, mostrei como era o processo. E aí, avançou? Não. Tem a informação. E o conhecimento? Está distante. Então, eles passaram a ter a informação. Então, o que nós buscamos de fazer de diferente na Finama, a primeira coisa é o acolhimento. Então, ou seja, é a direção da instituição estar próxima do próprio aluno. O aluno não se sente, não tem aquele negócio da impessoalidade do aluno ser um número. Isso faz muita diferença, cara. Todo mundo que me manda o WhatsApp, a primeira coisa que eu faço é, qual o seu nome? E aí eu trato a pessoa pelo nome dela. Ponto. E aí a gente vai conversar pelo nome. E aí eu já salvo até no meu celular aquele número com o nome da pessoa. Que a próxima vez que ele mandar mensagem, eu digo, oi, João, tudo bem? O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Então, ou seja, a proximidade com a demanda, ela tem que ser direta. Outro ponto é,
eu sempre analiso toda a informação que chega até mim. Qualquer demanda de aluno, de professor, eu escuto. Dali eu tiro a informação do que deve ser feito. Então, ou seja, o cuidar do aluno e principalmente da família do aluno está dentro do nosso maior patrimônio. Tá, esse é o principal, é a pedra mais preciosa que existe dentro da Finama. É o aluno e a família. E também, tanto quanto, é o docente. Que aí esse docente eu tenho que lapidar. Por quê? Porque ele vem de vícios de outras instituições. E aí ele quer trazer aquele conhecimento, aquele comportamento da outra instituição para dentro da Finama. E aí eu tenho que desconstruir ele daquele ponto e dizer, ó, não é assim. Aqui é de outra maneira. O pensamento é esse. Você pode dar aula lá, em todos os lugares. Mas aqui você precisa seguir essa linha, porque nós temos um objetivo a ser alcançado. Então, esse meu maior desafio, inclusive, é esse. Né? Porque muitas pessoas não estão com interesse em moldar de acordo com o local onde está. Entra no processo, eu já faço há muito tempo, isso aqui já é desse jeito, então eu faço desse jeito e é desse jeito. Não vem tu com essa novidade aí querer fazer isso. E eu digo, tudo bem, siga seu caminho, não é o seu caminho aqui dentro. E eu também não fico chateado com isso. Então, essa preocupação com o cuidar das pessoas, cuidar da família das pessoas, cuidar com as pessoas que estão dentro da instituição, isso a gente passa a ter muito forte. Dessa maneira, no nosso segundo ano de existência no mercado, a Finama conseguiu esgotar as vagas de alguns cursos. Então vamos lá, você me perguntou quais são os cursos da Finama. O primeiro foi gestão hospitalar e o segundo foi recursos humanos, na verdade juntos, no mesmo dia portaria. Depois nós tivemos o curso de liberação de pedagogia. Depois nós tivemos a liberação do curso de enfermagem, do curso de odontologia e, por último, o curso de direito. Observa que esse pensamento em 2018 hoje já se mudou totalmente. Hoje já é um outro olhar sobre esse ponto de vista aqui. Por quê? Porque a gente percebe que, imagina, eu entrei no momento no mercado que estavam tendo as grandes incorporações, compra de tudo. Logo em seguida a gente mudou de novo o mercado com o ensino à distância sendo colocado goela abaixo da população por causa da pandemia, em que mudou novamente. E que esses grandes grupos transformaram, que era varejo, transformaram em indústria. Ou seja, despencou o preço do ensino superior lá para baixo. Lógico, você despenca preço, como é que você vai ter recurso para poder investir em estrutura, em qualidade do que você precisa? Então, você tinha o ensino à distância sendo oferecido a R$ 59,90, R$ 49,90. Vai oferecer que tipo de material? Né? Então, ou seja, você passou a ter uma queda gigantesca dos preços do ensino superior. Ao mesmo tempo, eu querendo oferecer algo diferente. Então, por exemplo, todas as cadeiras da instituição são cadeiras estufadas. Uma cadeira estufada custa um preço, uma cadeira de madeira custa outro preço. Mas eu preciso não só ter o estufado, eu preciso manter o estufo da cadeira, porque o sujeito que sentou na cadeira pode ter danificado. Então eu preciso manter. E aí eu preciso de recurso financeiro para isso. Então eu não posso cobrar a mesma coisa que o outro que está lá embaixo, que tem uma cadeira de madeira que se quebrar ele joga fora e vem outra de madeira. Então isso tudo diferencia. E aí eu comecei a reorganizar a instituição para um mercado cada vez mais seleto, onde eu comecei a encarar nesta instituição que eu precisava oferecer algo diferente, algo de qualidade, que é o básico, mas algo bem específico. Vou te dar um exemplo. Aí a gente investiu bastante na enfermagem, na odontologia, no curso de direito, e eu estou trazendo os outros 2 cursos de base, como gestão hospitalar e recursos humanos, para dar o suporte para esses cursos que a gente vem investindo cada vez mais. O curso de pedagogia, que infelizmente é um curso ultra mega importante, mas que o mercado ele teve uma queda gigantesca por custo, eu tive que parar ele. Então eu nem comecei. Apesar da gente ser o único curso da região norte com nota máxima no Ministério da Educação e Pedagogia, eu não emplaco ele no mercado hoje. Porque para eu manter um curso para onde eu possa literalmente fazer esse meu aluno viver dentro do colégio, ou seja, eu preciso ter um colégio para que ele viva a realidade. Eu preciso ter uma brinquedoteca, mas não é só uma brinquedoteca de brinquedo ali. É algo muito maior para ele se preparar, tem um custo. Eu não consigo manter esse custo, porque uma folha de professor vai dar R$ 8.000.
E aí eu vou pagar o quê? Cobrar uma mensalidade de R$180, R$160. Se eu botar 50 alunos na sala, vou empatar com isso. Então não compensa ter aqui porque todo mundo caiu com o curso. E aí a gente acabou deixando esse curso de lado. E aí eu comecei a me reposicionar no mercado e dizer assim, quer saber uma coisa? A gente precisa ver onde cada produto vai se encaixar. E aqueles que demandam mais vão ter custo maior e aí a gente vai oferecer de uma maneira diferente daquele outro que tem um custo menor em outro momento. Então a gente começa agora, nesse momento, posicionar a Finama, onde nós vamos ter a Finama Prime, com cursos e estrutura totalmente diferente de um ensino à distância, que requer um outro tipo de trabalho, que é um preço mais popular. Mas vou já te mostrar também que mesmo indo para o ensino à distância, nós estamos fugindo do que o mercado faz. Então você passa a ter uma Finama Prime com os cursos de enfermagem, odontologia e direito, gestão hospitalar e recursos humanos, na qual a gente pensou ele como na íntegra. Então, por exemplo, dentro da enfermagem, eu tenho UTI de verdade dentro da faculdade, 2 UTIs adultas, funcionando com ventilador mecânico, com tudo que tu possas imaginar de uma UTI. Se eu quiser internar alguém lá, eu posso, porque eu tenho toda a estrutura em perfeito funcionamento, calibrado, tudo bonitinho. Nenhuma outra instituição tem isso aqui no estado, a não ser aquelas que já têm um curso de medicina que são obrigadas a ter. Mas quem não tem curso de medicina, nenhuma tem. Eu tenho UTI neonatal dentro da instituição. Observa, não precisaria investir tudo isso. Só que aí eu acredito que para uma formação profissional na área da saúde, ele precisa viver a realidade. Eu não posso desenhar um negócio e mostrar para ele. Não, aprende aqui, aperta no botão aqui, carrega. Vê quanto pesa uma UTI dessa aí. Vê quanto pesa um ventilador mecânico. Então, ou seja, a gente passa a ter essa estrutura toda. Aí, uma pia para aprender a lavar as mãos. Aí eu não botei uma pia, eu botei uma pia gigantesca, aí eu botei a torneira de acionamento no joelho, a torneira de acionamento no pé, a torneira de acionamento na mão, a torneira de acionamento com o cotovelo. Trouxe essa realidade para dentro da tua faculdade. Então, por exemplo, quando um profissional teu sai de lá, aquilo, porque tem muito profissional que sai de dentro formado e chega dentro do hospital e fala, o que é isso? O que é isso? Literalmente. E aí, no teu caso, não. Tu traz aquilo... Trago tudo isso. E aí, cara, eu vou te ser muito sincero, tudo isso traz uma experiência que tu tens que botar valor. E aí não é aquele lance do commodity, porque isso funciona muito para mim. Hoje em dia tem muita gente que tenta... Tipo assim, falar, o Guto nem liga para ele, que o Guto, dentre as bandas de evento, é a mais alta. Não sei o quê. E aí, quando a pessoa me liga, às vezes, eu vou te ser muito sincero, até a percepção de valor pelaquilo que tu estás oferecendo, quando tu diz o preço, a pessoa fala, eu pensei que era muito maior. Mais caro. Entendeu? Então, às vezes, elas quebram aquela barreira de que, às vezes, não é porque tem muito valor que tem o preço. Claro que ele não vai ter o mesmo preço mas que quebra essa barreira de pensar que é uma coisa inatingível. Vou dar um exemplo simples aqui que impacta direto, para quem sabe. Quem faz odontologia? As pessoas já... o curso de odontologia é um curso muito caro. Aí eles, mas além de ser caro, ainda preciso comprar um bando de material que é mais caro ainda. Aí o pessoal desiste. Eu comecei a perceber isso. O que foi que eu fiz? Você quer saber uma coisa? Eu vou dar todo o material instrumental para o aluno. O aluno vem para a Finama, ele vai estudar. E o resto tudo eu me preocupo. Tudo isso pelo um preço de R$ 1.900. Ou seja, eu não sou o mais caro do mercado, que tem instituição cobrando R$ 3.500, R$ 2.800. Eu não sou a mais barata. Abaixo de nós tem 1.700, tem 1.600, tem até de 1.500. Ou seja... O cara que paga 1.500 para pagar 1.900 e receber todo o material instrumental, que só nisso aí vai mais ou menos uns 30 mil reais ao longo do curso, ele vai parar e dizer, opa, deixa para ali, que além de eu ficar atrás, eu não tenho todo esse investimento, já recebo tudo. E nós fomos a única instituição do país a fazer isso. Além disso, eu criei um prédio com toda a identidade do curso de odontologia. Então, o aluno entra no prédio e diz, eu sou um cirurgião dentista, desde o primeiro semestre. Então, ou seja, eu trouxe a identidade do curso para o dia a dia dele. Isso, de certa forma, traz um engajamento diferente do próprio aluno, porque quando ele está com aquele negócio que é só o teórico em si, tem uma hora que ele sente um abismo enorme daquilo para a prática. E eu trato ele como profissional. Ele
quer se engajar como se ele já fosse um profissional. Tipo, quando tu traz pro teórico, o cara fala, guerrei essa questão. Quando o cara vai brincar de puxar um dente lá, sei lá, do boneco, e vê o sangue, ele fala, meu Deus, eu tenho que dar um jeito de solucionar. E aí ele vai falar, chegar na casa dele automaticamente, creio eu, porque eu só assino a música, e estudar para que aquilo não ocorra de novo. Exatamente. Entendeu? Porque ele viu aquilo de maneira no mundo prática. De direito, eu acho que o meu maior desafio foi o curso de direito. Porque é um curso tão tradicional e tão preso na origem que inovar é bem difícil. Mas eu disse, quer ser uma coisa? Eu vou trazer uma experiência da área da saúde. Todo aluno da área da saúde se empolga quando veste o jaleco pela primeira vez. Primeiro ele se empolga quando veste o branco. Quando ele põe o jaleco, então, ele se sente realizado. Aí eu disse, o que eu vou trazer para o curso de Direito para ele se sentir realizado no início do curso? Cara, aí eu fui atrás e disse, eu vou dar uma veste para ele que é do advogado. Ele vai se sentir advogado no primeiro semestre. E aí eu criei uma solenidade, que é a solenidade da beca jurídica. Eu fui lá na ordem, perguntei quem era a estilista oficial da ordem, contratei a senhora e ela faz a beca jurídica da Finama, idêntica à da ordem, só que trocando a logo, né, que não pode. E eu presentei os alunos no início do semestre com essa beca, para que eles tenham a disciplina. Por exemplo, eu também outro ponto, eu olhei assim, para que seja um bom advogado, ele precisa de que características? Ele precisa falar bem, escrever bem, ele precisa argumentar bem, ele precisa gerir o escritório bem e entender de lei. Entender de lei todo mundo ensina, mas os outros 4 pontos eu vou ensinar aqui dentro. Aí eu criei a disciplina de oratória dentro do curso. Só nós temos essa disciplina. Eu criei a disciplina de inquirição, que é de argumentação e contra-argumentação, de negociação de conflitos. Criei a disciplina de gestão de escritório dentro da faculdade. E aí eu peguei e disse, esquece uma coisa, se eles vão aprender oratória, por que eles precisam aprender oratória? Porque eles vão fazer sustentação oral. E na hora que eles estiverem fazendo sustentação oral, eles vão estar vestidos como? De beca. Então eu dou a beca para ele vestir a beca e que ele use a beca durante as aulas de oratória. Ah, mas ele vai apresentar trabalhos acadêmicos, então ele vai estar de beca. Para no dia que ele tiver que vestir a beca de verdade, para ele vai ser mais uma roupa. Não vai ser a primeira vez que ele vai sentir aquele peso. O nervosismo, não. Então ele já tem aquela realidade. Se eu não me engano, tem até uma parte que simula um tribunal do júri lá. Sim, a gente monta os cenários todos, por exemplo, as salas, que a gente chama de laboratório de simulações realísticas. Então, tudo aquilo que acontece no dia a dia da profissão, a gente busca fazer lá para ele experimentar. Eu dou toda a biblioteca virtual da Saraiva, completa. Tem um livro que não tem lá, que é o Vadimeco, que é a Bíblia do Advogado. Sim. Eu dou de presente para ele. Então, ou seja, está aqui a sua beca. Aí eu comecei a ver com pandemia que um advogado, ele atende presencial, mas ele também poderia fazer atendimento online dos clientes dele. Aí eu comecei a ver e disse, opa, isso aqui é um novo mercado para o advogado. Porque às vezes ele não está atuando porque ele não tinha um escritório e não tinha onde se associar a algum escritório. Hoje, com o mercado online, que a sociedade aprendeu a conviver com isso, ele atende de casa, ele arruma um espaço para ele lá e ele pode atender os primeiros clientes dele online. Ele não precisa ter o custo do escritório. E aí eu disse, eu preciso ensinar para ele esse escritório. Aí a gente criou o Núcleo de Prática Jurídica Digital, isso em 2019, antes de pandemia. Quando foi em 2021, nós fomos indicados ao Prêmio Inovare, porque não existia nenhum núcleo de prática jurídica digital. Então a gente começou a dizer assim, eu preciso preparar esse nosso aluno para atender tanto no presencial quanto no online. De forma que, depois de formado, eu vou divulgar os serviços desses nossos alunos dentro do site. Eu vou colocá-los no mercado. Então observa meu compromisso, não apenas em pegar a fruta ali ainda não madura, amadurecer essa fruta, deixar ela cair, mas principalmente colocar ela à disposição do mercado para que ele consuma e dê o preço que ele merece. Então, eu estou preocupado em como esse aluno vai ficar no mercado. Porque eu escutei a gente estava conversando agora da Ângela, né? Eu escutei do Fábio uma coisa muito interessante, o irmão da Ângela, né? O Fábio Cecília. E o Fábio me disse, Fabrício, o que dá valor ao diploma não é a instituição. Não é o diploma que dá valor ao aluno, ao profissional. É o profissional que dá valor ao diploma. Quanto mais profissionais bons existirem no mercado com aquele diploma, mais aquela marca que está impressa naquele papel
vai ser valorizada. E aí eu disse, então é verdade, eu preciso colocar esse cara no mercado, mas acima de tudo eu preciso ter orgulho que ele está no mercado. E aí eu vou ajudar a colocá-lo no mercado de verdade e fazer a propaganda dele. Ele vai dizer, eu não quero que ele diga que ele não atuou na área porque ele não teve oportunidade. Isso me dói muito ouvir. Tanto que eu já programei também. Formou, não tem onde atender presencial, você tem direito a usar a estrutura nossa de graça durante 6 meses. E aí eu comecei a mudar alguns conceitos no ensino superior, como, por exemplo, no direito. O pessoal faz o núcleo de prática jurídica, foco totalmente assistencialista. Eu disse, não, aqui nós vamos ter os escritórios jurídicos modelos. Então eu comecei a montar o escritório jurídico, especialista no trabalhista, especialista no civil, especialista no consumidor, em que o aluno vai fazer pelos estágios dentro do escritório. Então, ou seja, ele vai aprender o comportamento, ele vai aprender o atendimento, ele vai aprender todo o processo e não apenas atender da orientação e vai embora. Então, ele aprende o custo do escritório, como ele divulga o escritório, como ele capta o cliente no escritório. É um escritório de verdade. Fabrício, porra, foi maravilhoso o papo, muito esclarecedor. E, cara, e o serviço? Se um cara ficou super impressionado e quer fazer Finama, quando são as provas, tem vestibular, como é que é o processo seletivo para entrar lá e onde ele encontra as unidades? Primeiro é o site, né, finama.edu.br, onde ele passa a ter um acesso inicial, ou o da Faculdade de Advocacia é finamaadvocacia.com.br, ou pelas mídias sociais, onde ele vê as fotos, né, no caso, que é o @finamaoficial e o @finamaadvocacia. Mas, infelizmente, para este segundo semestre, estamos com as vagas esgotadas. Ou, felizmente, no sentido, né, que a gente esgotou lá em janeiro. De qualquer forma, quem quiser participar da Finama tem que ficar atento para o ano que vem, porque em outubro devemos abrir o vestibular e, com isso, a procura ela é grande. E aí as vagas esgotam rápida e pode ficar de fora. Então, tem que ficar muito atento a isso. Então, olha, você que quer fazer Finama, outubro vai ter prova. E, olha, eu vou te dizer um negócio. Eu conheço, já visitei. É lindo e é completamente diferente. Vale muito a pena. Cara, foi um prazer imenso te ter aqui. Foi maravilhoso. Te disse, cara, tranquilo, papo? Rapaz, foi desafiador, te diria, né? Porque a gente transita por diversos segmentos aí. Não é bacana por isso, porque às vezes as pessoas pensam que a gente só vem para falar de um determinado assunto. Não, aqui a gente vai... Daqui a pouco tu vai estar aqui com o chopp rolando. Já tiveram alguns que fizeram questão de ter o chopp aqui. Cara, satisfação, muito sucesso ao programa. Espero que cada vez mais vocês se solidifiquem e que cresça. Afinal de contas, a gente precisa falar mais disso com conteúdo. Que bacana. Olha, você que ainda não segue o canal, que não compartilhou ainda, tem muita coisa bacana. Te inscreve no canal, manda para os amigos. Aqui tem muito papo de relevância e hoje mais um que foi maravilhoso. Ver o Pod.